Olá pessoal, hoje eu quero pensar junto com você sobre os 5 sentidos e entender que eles são 5 portas. 5 portas que devemos cuidar. Por incrível que pareça, os nossos sentidos, todos eles, podem, se você não cuidar, não vigiar, ou seja, não cuidar do seu corpo, da sua mente, você pode pecar. Você pode se perder. E é o que nós vamos pensar a partir de agora. Então, falando em 5 sentidos, eu quero então, na verdade, fazer uma série que vai falar sobre cada um dos nossos 5 sentidos. E eu quero começar falando, de forma geral, como o homem caiu no pecado. Porque se vamos falar aqui, não nos policiar, não cuidar dos nossos 5 sentidos, pode permitir que uma porta fique aberta para que o pecado entre em nossa vida, então vamos começar pela queda da humanidade. E o texto, claro, Gênesis, capítulo 3, o verso 6. Acompanhe comigo. O texto diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele também comeu. E o restante, né, acho que a maioria das pessoas sabe, eles pecaram, eles comeram desse fruto, que era o fruto proibido. E se olharmos a questão dos sentidos, fica nítido que desejável aos olhos, os olhos, né, ela e também Adão, porque a gente pensa assim, não, Adão não teve nada a ver, não, os dois pecaram, tanto que os dois foram julgados, os dois foram questionados por Deus, os dois foram punidos. É muito importante a gente lembrar disso. Tem muita gente que diz, a culpa é da Eva e tal. Eu já fiz uma série aqui no canal sobre Gênesis e falei muito sobre isso. Então, quando olhamos para essa situação da queda do homem, vemos que olhos, só que antes disso, e aí eu te convido então depois a dar uma lida no capítulo 3, você vai ver que Eva ouviu a serpente. Alguns teólogos vão dizer que Eva estava ali ouvindo e que Adão estava por ali também e deve ter ouvido a proposta. Tanto é que alguns sugerem isso porque os dois foram punidos. O fato é que deu ouvidos e depois comeu. Eu tenho certeza que eu posso supor, pelo menos, que o paladar ficou aguçado. Porque para desejar comer algo, você sabe, você vai comer alguma coisa que os olhos ali te convencem que é bom, e o seu paladar, e talvez até o olfato. Eu quero que você imagine então esse fruto que era bonito, desejável aos olhos, mas que provavelmente tinha um cheiro bom. Muito provavelmente. São suposições, mas que são totalmente plausíveis. Agora, independente disso, os sentidos, o tato, né? Imagina se fosse um fruto difícil de segurar, de morder, né? Mas tudo indica que era um fruto desejável a todos os sentidos, ao tato, ao paladar, ao olfato, aos olhos. E ele foi exatamente aquilo que foi proibido por Deus. Tá vendo aquele fruto? Não é para comer dele. Alguns também vão dizer, não, Jonas, mas independente de como era o fruto, só o fato de ter sido proibido e de dar entendimento, que é a principal intenção ou desejo ali, era de ser como Deus. E foi isso, inclusive, que causou toda essa punição, porque isso foi uma afronta contra Deus. Sim, havia esse grande desejo ali, quando houve essa proposta da serpente, que sabemos, a antiga serpente, Satanás, o diabo, como está escrito lá em Apocalipse. Então nós sabemos que o inimigo, ele sussurrou e disse, coma, não tem problema, vocês poderão ser como Deus. E ali deram ouvidos ao inimigo. Quando olhamos o exemplo de Jesus, e é interessante que Paulo diz que por um homem entrou o pecado,
Por outro homem entrou a salvação, Jesus. Jesus foi também confrontado, foi tentado pelo diabo. Ele estava no deserto, em jejum, vários dias em jejum, obviamente com fome, quando Satanás então oferece, né, a possibilidade de comer. Satanás, ele não oferece pão, mas ele sugere a Jesus: se você é o Filho de Deus, veja que está atacando na identidade. Nós vamos ter uma série falando sobre isso, sobre o ataque do diabo à nossa identidade, a quem nós somos, pois o diabo ataca isso. E o diabo, ele atacou nada mais nada menos que o próprio Senhor Jesus, e disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras que estão aí no deserto se tornem pães, para você poder comer, que você está morrendo de fome. Mas veja o que Jesus disse a ele. Jesus respondeu usando a palavra de Deus: nem só de pão viverá o homem. Usando a palavra de Deus. Veja que as coisas podem ser manipuladas. Veja que as coisas que ouvimos são coisas que precisamos tomar muito cuidado. Então, os 5 sentidos são 5 portas que podem ser abertas, ou podemos deixá-las abertas se não tomarmos cuidado. Então devemos cuidar destas 5 portas. Do paladar, podemos ser traídos pelo nosso paladar? Sim, pelo odor, pelo olfato, pelo tato, pelos olhos, que é o que mais falamos, é o que mais ouvimos. Falando em ouvir, pelos ouvidos, pelas propostas sedutoras que nos induzem ao pecado. Todos os nossos 5 sentidos podem nos induzir ao pecado se nós dermos vazão à carne, à sedução deste mundo. Então, essa é a nossa série dos 5 sentidos, 5 portas que devemos cuidar. E como é que cuidamos disso? Orando, buscando a Deus, tendo comunhão com o povo de Deus e estando firmes, buscando a Deus em todo o tempo, para não cairmos no pecado. Então vamos nos aproximar cada vez mais do Senhor. Fique atento, fique alerta às 5 portas. Feche as 5 portas para o pecado, mas esteja completamente aberto para o Senhor Jesus. Reconheça o Senhor em sua vida e viva para Ele. Essa é a grande mensagem, é a grande reflexão que devemos levar em nossos corações. Grande abraço e até a próxima!